A gente talvez cresceu aí com uma mentalidade que nós somos vítimas, mas analisa se realmente os nossos resultados, os seus resultados, são consequência de injustiça ou talvez está faltando determinação. Analise sobre isso. Os fortes prevalecem. Os focados prevalecem, os mais resilientes prevalecem, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente sabe o que a gente está fazendo agora. E com base no que nós estamos fazendo agora, nós estamos construindo um futuro. Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, e eu quero que você analise pontos importantes para o seu crescimento. E você já ouviu falar, né? As pessoas muitas vezes falam porque esse mundo é injusto. Eu quero conversar com você sobre isso, que na verdade não tem injustiça, tem esforço ou a falta dele. Vamos analisar. Aqui em Êxodo 33, 7 a 11, diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então veja aqui que todo mundo que quisesse consultar o Senhor poderia ir à tenda, mas Josué nunca saía da tenda. Josué não buscava Deus por necessidade, ele não buscava Deus quando ele estava com um problema. Ele buscava Deus porque ele queria a presença de Deus. E olha que homem incrível que ele foi. Então, em tudo na vida, a gente foi acostumado a ouvir que existe muita injustiça. Sim, existe injustiça, existe maldade, existem pessoas que praticam o mal, que tentam prejudicar as pessoas, mas vamos assumir a nossa própria responsabilidade. Quanto será que nós temos dado condições para que a nossa vida realmente seja uma vida grandiosa, uma vida edificante, uma vida abençoada? Vamos analisar sobre isso. Quem quer mais, faz mais. Moisés entrava na tenda e falava com Deus face a face. Moisés, quando teve a oportunidade do povo, das pessoas irem para a terra prometida, mas sem Deus, Moisés falou: não, eu quero ficar sem a terra para ficar com o Senhor. Eu quero o Senhor. Não nos mande se o Senhor não for conosco. Então, vamos concordar realmente, né? Moisés mostrava que ele queria a coisa que importa, ele queria a presença de Deus. O povo ficava lá olhando, o povo reverenciava, mas estava cada um na sua vida, na sua tenda, à distância. Josué não se afastava da tenda. A tenda, a gente pode colocar como se fosse a Bíblia, o culto, a palavra. Então, a tenda é a presença de Deus. Então, é quando eu estou na igreja, quando eu leio a palavra, quando assisto os cultos, assisto aos programas, quando eu me relaciono com Deus. Essa é a nossa tenda. E, como nós falamos, né? Quem queria fazer alguma coisa, ia até a tenda. Quem estava com alguma questão para falar com Deus, ia até a tenda. Então, a palavra de Deus, a tenda, está à disposição de todos nós, mas alguns, como Josué, como Moisés, eles queriam mais. Então, quem quer mais, faz mais. A palavra diz que Caleb tinha um outro espírito, mas Josué queria mais do que Caleb. Porque Josué e Caleb que estavam lá na tenda. Josué e Moisés é que estavam lá na tenda todos os dias.
apesar de Caleb ter um outro espírito. Então Deus mandou que Moisés transmitisse aquela unção que estava nele para Josué. Por quê? Porque o Senhor viu que Josué seria o sucessor. Porque Josué estava pagando o preço certo. Josué ficou 40 anos a serviço de Moisés, sem saber que ele seria substituto, nada disso. Ele simplesmente estava lá servindo. Então, no final, é o que a bispa sempre fala e que nós sempre falamos, no final vai haver a diferença. No final nós vemos a recompensa, como aquela palavra da disciplina. Mais tarde, nós vemos os frutos de justiça e paz por aqueles que foram por ela exercitados. Pela disciplina, pelo foco, pela resiliência. Então, no final, nós sempre veremos a recompensa daquele que quis mais. A gente vê Daniel, por exemplo, passando por vários reis, por 3 reis, por 2 impérios, pelo babilônico e pelo persa. José foi exaltado quando era o histórico dele, era de escravo presidiário, um estrangeiro, escravo presidiário, se tornou o homem mais poderoso do Egito, que era a nação mais poderosa da época. Então, como é que a gente explica isso? Se não for Deus honrando a fidelidade das pessoas. Davi foi o maior rei da história. Eliseu, ele quis tanto, ele quis a unção dobrada, ele recebeu a unção dobrada. Por quê? Porque ele quis, ele não se afastava de Elias, ele estava lá na fidelidade, estava lá pagando o preço. Então só os fortes prevalecem. Então, analise novamente. A gente talvez cresceu aí com uma mentalidade que nós somos vítimas, né? Tem muita injustiça. Mas analisa se realmente os nossos resultados, os seus resultados, são consequência de injustiça ou talvez está faltando determinação. Então talvez não está tendo injustiça, está faltando determinação. Analise sobre isso. Os fortes prevalecem, os focados prevalecem, os mais resilientes prevalecem, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente sabe o que a gente está fazendo agora. E com base no que nós estamos fazendo agora, nós estamos construindo um futuro. Então, nós conseguimos prever o nosso futuro com base naquilo que nós estamos fazendo hoje. Se você vê que está faltando foco, está faltando disciplina, está faltando determinação, está faltando ir à tenda, está faltando ir à presença de Deus, então nós sabemos que o nosso futuro não vai ser bênção. Mas você está pagando o preço certo, está tendo integridade, mas está tendo afrontas, está tendo ataques, mas você está mantendo a sua integridade, você saiba disso. Saiba que você vai chegar no final muito exaltado, como esses homens foram. Creia nisso. Não há injustiça. Muitas vezes está faltando determinação, está faltando ir à tenda, está faltando não se afastar das coisas certas. Então pega essa mensagem e tome as suas decisões, ok? Se esse vídeo foi edificante para você, se você gostou, eu peço que você dê um like, que você coloque aqui aquilo que foi bênção para você, coloque aqui um comentário, uma sugestão, para nós gravarmos em outra oportunidade. Eu peço que você esteja inscrito aqui no meu canal, que você mande para mais pessoas para abençoá-los também, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.